Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando aqui neste quarto trimestre de 2023 a revista da classe dos adultos da nossa Igreja Assembleia de Deus, e esta revista tem como tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós estaremos estudando a lição de número 3, sabendo que as duas lições anteriores, a lição de número 1 e a lição de número 2, elas estão aqui no nosso canal em uma playlist chamada Pregando o Evangelho. Esta lição de número 3 é para a data do dia 15 de outubro de 2023, onde é comemorado o Dia do Professor. Então fica aqui, meus parabéns, minhas congratulações aí a todos aqueles que se dedicam a estar lecionando, tanto aqui na escola dominical, quanto tem na sua vida secular esta profissão, de professor. Costumo dizer que a minha formação é de engenharia, mas a minha vocação, meu chamado da parte de Deus é para lecionar. E Paulo vai dizer, que se for para ensinar, que haja o quê? Dedicação. Então essa lição de número 3, irmãos, tem como tema missões transculturais no Antigo Testamento. Nós temos aqui como texto áureo Isaías capítulo 49, no verso de número 6, que diz assim: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também de ti dei para a luz os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Nós temos como verdade prática o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Na lição de hoje estaremos estudando como foi o agir de Deus ali no Antigo Testamento, na questão aí de missões. Então temos como leitura bíblica em classe 1 Reis capítulo 17, do verso 8, 9 e do 17 ao 22, e Jonas capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim, 1 Reis capítulo 17, verso de número 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a iniquidade e matares meu filho? E ele disse, dá-me teu filho. E ele o tomou do seu regaço e os levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou-o em sua cama. Verso 20. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Nós vamos estar estudando este contexto também em um dos tópicos da nossa lição de hoje. Lá em Jonas, capítulo 1, no verso de número 1 e 2, diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então nós estaremos estudando esses 2 exemplos que deixam claro essa situação aqui de missões no Antigo Testamento. Temos como objetivos para a lição de hoje 3. Primeiro, identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E o terceiro, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Qual é a nossa motivação para estarmos estudando esta lição? Deus, irmãos, ele sempre intentou no seu coração salvar outras nações. Tem um texto bem conhecido, gosto sempre de estar citando ele, lá em Salmos, de número 3, no verso de número 8, que diz assim,
a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, lá no Antigo Testamento, a palavra do Senhor dizendo aqui através da vida do salmista, a salvação vem do Senhor. E nestes exemplos aqui, que nós estaremos estudando tanto de Elias quanto ali do profeta Jonas, né, nós estaremos vendo, né, este plano de Deus para toda a humanidade. Esta palavra, né, caminhando aqui para a parte introdutória da nossa lição de hoje, temos como palavra-chave Antigo Testamento. Então, nesta lição, tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel. Nós vamos notar no Antigo Testamento que não tem, né, esse conceito de missão como nós conhecemos hoje. Porém, irmãos, olha o que significa missão, segundo o dicionário: incumbência que alguém deve executar a pedido ou ordem de outro, né? Ou seja, aqui neste caso, nós vemos Deus claramente dar ali duas ordens, né? Tanto ao profeta Elias quanto ao profeta Jonas. Então, neste sentido aqui, é que nós traremos, né, um Deus missionário. Haja vista também que nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, onde Deus ali, ele anuncia pela primeira vez o nosso Salvador, Jesus Cristo. E já caminhando para os tópicos da nossa lição de hoje, o primeiro tópico diz assim: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Temos aqui, 3 subtópicos. O primeiro, o plano de Deus. Gosto também de sempre frisar, né, que Deus ele fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo é quem continua convencendo do plano. Que plano? Plano da salvação para toda a humanidade. Diz assim então aqui, o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Vamos lá ler Gênesis capítulo de número 12, porque nós vamos falar também sobre a queda do homem, como iniciou esse plano, né? Então, para deixar aqui também registrado, Gênesis capítulo de número 12, no verso de número 3, a palavra do Senhor diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, aqui, né, Deus ali já, através de Jesus Cristo, já falando ali de Jesus, porque olha o verso de número 5, o que diz? O verso de número 5, né, do livro aqui de Gênesis, diz assim: E tomou Abrão a Sara sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que habitavam que tinham adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Ou seja, aqui nós já vemos o quê? O plano de Deus, né? Usando ali, como nós estudamos em lições anteriores, a família de Abrão na época ainda, para estar ali já colocando em execução o seu plano. Neste sentido também, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Neste sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer seu filho passava por uma nação. Qual nação? A nação de Israel. E aqui ainda, irmãos, né, podemos trazer Mateus capítulo 24, como citei aos irmãos, Mateus capítulo 24, no verso de número 14, a palavra do Senhor, ela diz assim, vamos aqui ler: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ainda podemos ler aqui, né, que através ali, Deus, né, através de Abrão, o pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Vamos lá ler em Isaías, capítulo 43, a partir do verso de número 10. Isaías, capítulo de número 43, a partir do verso de número 10. A palavra do Senhor vem dizendo assim para nós nesta aula de hoje. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais.
e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então aqui podemos já estar caminhando, né, para o subtópico de número 2. Deus chama, né, Abraão ali, e através de Abraão, né, a sua família fez uma promessa. Nós vamos ver também promessa incondicional e condicional. Através de Abraão, né, do povo ali israelita, Deus ele quer que este povo seja como testemunha para as outras nações. Porém, olha o subtópico de número 2. Israel falha. Então, o tema é a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, deixando de lado a vocação de ser testemunha para Deus. E aí, irmãos, foram vários, né, as falhas registradas aqui, né, de desobediência do povo, né, de Israel. A mais citada e conhecida, o autor da revista traz aqui, lá vamos dar uma lidinha. Lá, palavra do Senhor aqui, no livro de Ezequiel, vamos estar lendo aqui para enfatizar o texto bíblico. Lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 22, no verso de número 1 ao verso de número 5, diz assim, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer por todas as suas abominações. Olha aqui o relato, né, sobre as abominações, né, de Jerusalém. E diz, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações, ou seja, a vergonha das nações, e o escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Então aqui o registro, né, das falhas ali do povo de Israel. Porém, irmãos, olha só, entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. É isso que o subtópico de número 3, ele vem registrando, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Isso me chamou a atenção, irmãos. Por quê? Hoje nós somos falhos, mas isso não quer dizer que nós não podemos ser bênção de Deus para a vida de algumas pessoas. Por quê? Porque nós somos seres humanos e como seres humanos, sim, temos falhas. E olha aqui, já pensou se Deus fosse falar assim, no meu entendimento aqui, Israel falhou, então não quero mais saber deles. Não, Deus é um Deus de misericórdia. E apesar de suas falhas, Deus tornou o quê? Israel uma bênção. Como? Olha só, a revista trouxe aqui, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas, judeus mantiveram viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Olha que diz João 14,6. Eu sou o caminho, né, a verdade e a vida. Né? Então, nesse sentido aqui ainda, como Jesus Salvador do mundo, João 4,42, vamos ler primeiro João 4,42, olha o que diz a palavra do Senhor aqui, João 4,42, diz assim, texto bíblico, e diziam à mulher, já não é pelo que tem dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E olha o que diz em João, capítulo de número 14, no verso de número 6. Texto bem conhecido também, mas para enfatizar aqui, E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então aqui, para enfatizar, né, a contribuição de Israel para o mundo, já trazendo o advento aqui, da palavra encarnada, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também separei uma outra referência bíblica aqui aos irmãos,
em Mateus capítulo de número 1, no verso de número 1, quando fala ali da genealogia de Jesus Cristo. Olha o que diz o primeiro versículo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus ele vem da tribo de Judá, através aqui do registro da palavra do Senhor. Sinopse deste tópico de número 1 diz assim: embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Que plano de Deus ao mundo? A salvação, né? A nossa garantia de vida eterna. O tópico de número 2, ele traz o seguinte tema: o amor de Deus para com outras nações. Desde o início, aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro, né? Os olhos de Deus sobre todos os povos. Então, desde o início, Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. O livro de Isaías, lá no capítulo 40 ao capítulo de número 55, traz exemplos, né, e evidências do que acabamos de ler. E também, na ida do profeta Elias a Sarepta e também o profeta Jonas. Nós podemos trazer uma referência de Isaías, capítulo de número 52, no verso de número 10, para enfatizarmos aqui. Hoje nós temos várias referências bíblicas, né, para trazer que Deus ele sempre se preocupou, né, com a salvação, né, das nações. Olha Isaías 52:10. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então aqui é uma promessa do profeta Isaías dizendo que todos os povos serão, né, ouvirão, melhor dizendo, sobre a salvação em Jesus Cristo. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Segundo o subtópico diz assim: a viúva de Sarepta e o profeta Elias. No primeiro nós vimos então sobre que os olhos de Deus estão sobre todas as nações. No segundo vamos trazer aqui novamente, né, o exemplo de Elias ali, quando Deus manda ele a profetizar ali, né, na vida ali daquela viúva. Nós conhecemos o relato bíblico, né? Deus manda Elias ali então, e quando ele chega ali, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida do quê? De que ia preparar aquele alimento e depois ia morrer. Mas olha que linda a mensagem aqui. Deus sempre tem um escape. Deus leva ali então a esperança àquela viúva. Mas quando a viúva ela obedeceu a voz do profeta ali, a palavra do profeta Elias, ela foi abençoada com o milagre da botija. Então aqui, irmãos, o mistério, né, ele está em quê? Em obedecer. Tiago vai dizer, né, que nós não devemos ser só ouvintes da palavra do Senhor, que é a boca de Deus falando, mas que temos que ser o que também? Né? Que temos que ser cumpridores, né, da palavra de Deus. Então, pelo poder de Deus, o que acontece? Elias, ele profetiza, o milagre da botija acontece, o filho da viúva ele fica doente, vem a falecer, e aí pelo poder de Deus o profeta ressuscitou o menino e o restaurou a vida. E olha o que essa viúva vai dizer em 1 Reis capítulo 17, verso 24. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor é na tua boca. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. E nós lemos lá em João 14:6, Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade. Então aqui, desta forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Subtópico de número 3 vem trazendo o exemplo, né, da missão de Jonas. E nós já lemos aqui o que significa a palavra missão. Missão é uma incumbência dada a alguém para executar algo, né? Então, missão de Jonas. Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Aqui, irmão, importante a gente frisar, né, essa palavrinha aqui, muitos pecados. Nós sabemos, né, que um exemplo, né, Gênesis, né, vem trazendo isso, que de tanto povo pecar ali, a taça de Deus ela foi enchendo. E quando ela chegou no limite, o que aconteceu? Veio o juízo. Então, Deus ele vai permitindo e ele vai trazendo profetas para nos avisarem, vai trazendo e usando pessoas para falarem conosco, até que vem o quê?
a consequência do pecado. Vem o quê? A Bíblia vai dizer que o pagamento, o salário do pecado é a morte, né? Então, nesse contexto aqui ainda, ó, podemos trazer aos irmãos aqui que Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel e imoral. Mas, quando o Jonas vai lá, né, e prega o evangelho lá e o arrependimento, ó, aconteceu um dos maiores despertamentos espirituais notáveis da história. E veio de cima para baixo, ou seja, ó, o rei conclama todas as pessoas ao quê? A jejum e oração. E por isso, naquela oportunidade, o juízo não recaiu sobre eles. Então, irmão, a chave aqui para um avivamento é o quê? Jejum e oração, né? Desde o início a Bíblia vem nos trazendo aqui exemplos para isso. A sinopse deste tópico de número 2, ele diz assim, ó, por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações do Antigo Testamento. Friso aqui, tem essa palavra missão na Bíblia? Não, mas entendemos neste contexto o que? Esta ordem, né, que nós recebemos da parte de Deus para estarmos apregoando a sua palavra. Caminhando para o tópico de número 3, né, temos aqui, ó, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Aqui nós temos 2 subtópicos. O primeiro, alianças de Deus. Então, ó, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Por que foi necessário isso? Porque houve lá a queda do homem, né? Lá em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 6, e também Romanos capítulo 8, 20. Vamos dar uma olhadinha em 1 de Pedro, como se deu essa remissão aqui da humanidade e restauração à comunhão. 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 19 e verso de número 20. Diz assim: mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de Deus. E aí, ó, no verso 21 ainda diz assim, ó, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então aqui, ó, houve uma providência de Deus após a queda do homem, né? Por quê? Porque com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, né? E aí, Deus ali, ele fez esse plano de restauração para toda a humanidade. Gênesis capítulo 3, no verso de número 15, irmãos, é onde é anunciado, né, pela primeira vez, Jesus Cristo na Bíblia. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus apresentando, né, Jesus Cristo na Bíblia aqui, ó. Vamos falar agora sobre esses 2 tipos de aliança. Quais alianças? Por quê? Porque Deus, o plano foi através de alianças que ele fez com a humanidade. Nós vamos ver 2 tipos de aliança. As alianças incondicionais e as condicionais. Então, ó, a incondicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça. E o que é graça? Presente merecido de Deus, ó, por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênção para aqueles com quem compactua. Lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 4, nós podemos também, né, trazer, né, nesse contexto aqui, quando Deus ele faz ali, ó, a promessa a Abraão, né, no caso ali ainda Abrão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E olha a promessa incondicional de Deus: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nesse contexto aqui ainda, podemos trazer também, eu separei em 2 slides para os irmãos, as alianças. A aliança incondicional, um exemplo, e a aliança condicional, que nós estaremos lendo agora o seu conceito. Na condicional, é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, Deus promete conceder bênçãos especiais aos indivíduos, desde que se cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Um exemplo, Deuteronômio, capítulo de número 28. Também marquei um texto aqui, lá em 2 Crônicas, bem conhecido também, de todos os irmãos, mas que cabe aqui para essa ocasião. 2 Crônicas, capítulo 7, no verso de número 14, a palavra do Senhor diz assim, olha a promessa condicional. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui nós vemos um exemplo de promessa condicional. O que? Primeiro aqui, se humilhar, orar, buscar a face, se converter nos seus maus caminhos. Podemos então concluir esse subtópico dizendo que, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus Cristo como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Gálatas, capítulo de número 4, verso 4, fecha esse texto que o autor colocou aqui. Olha o que Paulo vem dizendo em Gálatas, capítulo 4, no verso de número 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? A sinopse deste tópico de número 3 vem trazendo. Ou seja, existe alianças condicionais e incondicionais na Bíblia, que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Caminhando para a nossa conclusão da aula de hoje, temos aqui, vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Quero terminar a lição de hoje com um texto, também conhecido dos irmãos, 1 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui na palavra do Senhor. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ou seja, o conhecimento do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, que terá como tema missões transculturais, só que agora no Novo Testamento. Então, na lição de hoje, nós estudamos essas missões transculturais no Antigo Testamento. Vimos aqui, então, no tópico de número 1, Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. No tópico de número 2, falamos sobre o amor de Deus para com outras nações. E no tópico de número 3, falamos sobre as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus Cristo.